Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do Nutri Sportscast. Para vocês que estão chegando agora aí, por favor se inscrevam no nosso canal, deixe o like aí para ajudar na divulgação dos nossos episódios e continue nos acompanhando aí. Eu sou o Marcos Jardim, aqui comigo o Rafael Soares. E aí Rafa, com quem vamos conversar hoje? Bom, hoje nós vamos conversar com o Vinícius Colombo. Ele também é nutricionista. Ele se formou há dois anos, né? E o interessante é que conheço o Vinícius há muito tempo. Ele, inclusive, já foi meu paciente. E aí ele começou a fazer nutrição, virou o meu estagiário. Né? Foi assim, uns 2-3 anos junto lá, né, fazendo estágio. Foi muito interessante. E sim, fala pra gente aí um pouco de você. Fala o ano que você se formou. Fala um pouquinho dos desafios de ser nutricionista. Como é que está sendo a carreira agora como nutricionista? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, Rafa, Marcos, obrigado pelo convite, poder falar um pouquinho aqui sobre a nutrição, sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Bom, para começar assim, eu acho que me formei no final de 2018, né? Faz 2 anos agora que eu estou trabalhando, comecei atendendo na minha casa, hoje eu estou com uma clínica, né? E atendo diariamente e tem sido uma experiência bem legal, né? Atender, tem bastante desafio. Eu costumo até brincar que o nutricionista, acho que é a profissão que mais tem concorrência, né? Porque além de concorrer com outros nutricionistas, a gente concorre com médico, com educador físico, com blogueiro, todo mundo com acha coach. Que é um pouquinho nutricionista. Então, eu acho que é um desafio muito grande a cada dia que a gente enfrenta. Mas é uma coisa muito legal também, acho que é importante esses desafios pra gente. O detalhe é que o Vinícius também faz triatlon, anda de bike, corre, nada. Coloca em prática, né, o que ele faz também justamente. No consultório com os pacientes. Eu acho que o triatlon acho que já fazem 3 anos, e um pouco já que eu já estou treinando e estou cada dia gostando mais dessa loucura aí. Na verdade, eu acho que o primeiro contato que a gente tem com a nutrição é quando a gente pratica algum esporte, né? Começa a saber o que a gente pode fazer para melhorar ali no esporte, né? Eu particularmente foi assim que eu comecei a me interessar pela nutrição. Sim. Então eu sempre pratiquei esportes, sempre joguei futebol, ia na academia, sempre pratiquei alguma modalidade, né? E aí por conta disso aí que eu comecei a me interessar em saber como é que funcionava a alimentação para eu poder melhorar ali a minha performance, né? Naquele esporte específico, né? E foi por aí que surgiu o meu interesse. Eu acho que a maioria dos nutricionistas acontece assim. Né? Comigo foi exatamente igual, assim. Desde quando antes de fazer nutrição, já gostava de praticar atividade física, não pedalava, não corria, não nadava, mas gostava de ir na academia, fazer musculação, sempre me interessei por ter uma alimentação mais saudável, assim, e fazer atividade física. Aí uma coisa foi levando a outra, né? Um dia eu tomei a decisão, falei, não, é a nutrição que eu quero fazer, quero entender melhor para saber o que fazer para mim, para poder ajudar os outros também. E aí depois que eu entrei no triatlon, sim, foi algo que casou muito certo, né? Porque é um esporte de alta performance em que requer uma alimentação muito controlada, muito ajustada, requer uma dedicação e que aí casou certinho e hoje, assim, posso dizer que eu estou contente no que eu faço, contente no esporte, na profissão. Claro que tem os desafios, tem os perrengues, tem tudo que a gente sabe bem, mas tem sido bem legal assim, conseguir aliar toda aquela teoria, né, que a gente aprende, todos os cursos que a gente faz fora com a atividade física diária que a gente pratica. A gente nunca pode se limitar só ao que a gente aprende ali durante a faculdade, né? A gente sempre está sempre se atualizando, a gente faz curso, a gente estuda por conta, a gente está sempre... Todo dia sai alguma coisa nova aí na literatura, né, pra gente poder se basear. Exatamente. Então, a nossa profissão é uma profissão que tipo, a gente tem que se atualizar diariamente tem que estar todo dia testando, né? Porque a gente que também que trabalha principalmente com a área esportiva, né, e pratica alguma modalidade, a gente acaba testando em nós mesmos, né, alguma nova estratégia para ver o que realmente funciona. Sim, normalmente a gente testa na gente, né? Exato, a gente testa, dando certo, a gente passa. A gente sempre fala que a gente sempre parte de um ponto, né? A gente tem na literatura aí diversos trabalhos que a gente parte de um ponto, né, para poder se basear em alguma conduta, mas a gente acaba testando às vezes. Principalmente na gente, né? Sim. Antes de fazer uma prescrição. Está sempre surgindo coisa nova, né? Diariamente surgem coisas novas, às vezes suplementos novos, enfim, estratégias novas de dieta que a gente não sabe ainda realmente se aquilo vai funcionar mesmo, não. E a gente acaba fazendo para poder passar aquilo para os pacientes, né, no dia a dia, tanto para os
as pessoas sedentárias, quanto para os atletas, praticantes de atividade física, enfim, para todo o público geral que a gente atende. Exatamente. E qual que foi os maiores desafios aí do começo de carreira? Cara, eu acho Desde quando você entrou na faculdade, assim? Porque, na verdade, ele fazia outro tipo de curso. Fazia direito. Eu fiz 2 anos de direito, totalmente diferente. Eu mudei minha rotina, assim, muito. Eu acho que, assim, os primeiros desafios é exatamente isso. Eu acho que o nutricionista, quando ele se forma e começa a atender, ele tem que mudar um pouquinho, às vezes, tem que ter um jogo de cintura ali com as coisas, porque às vezes não é bem aquilo que ele aprendeu em teoria, que ele vai conseguir aplicar na prática, enfim. E é o que eu disse, aquele no começo que a gente brincou sobre a concorrência. É uma coisa assim, que a gente brinca, mas é real. Eu acho que hoje em dia todo mundo quer ser um pouquinho nutricionista, todo mundo sabe prescrever dieta, todo mundo sabe, segue tal dieta, eu fiz tal dieta, dá certo, eu fui num médico, ele me passou tal remédio para eu tomar, emagrece. Então acho que assim, e às vezes a pessoa chega no consultório já com uma coisa assim, eu faço tal coisa, e você tem que mostrar para aquela pessoa que não é bem assim. A pessoa já chega com a conduta ali, né? Porque a pessoa quer saber o manipulado que ela vai tomar e o suplemento que ela vai tomar. Ela esquece que ela está indo no nutricionista para aprender a se alimentar melhor, aprender a comer melhor. Eu acho que esse é o maior desafio, né? De explicar para a pessoa que ela está indo lá para se alimentar. Sim. Porque normalmente procuram um nutricionista esportivo, achando que o nutricionista esportivo vai simplesmente ir lá e dar um suplemento para ela e é isso que vai resolver o problema. Algo que vai fazer um milagre, né? É esse suplemento que vai fazer eu emagrecer, ou é esse suplemento que vai fazer eu ficar forte. Não é bem assim, a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Tem que ter paciência, tem que se alimentar bem diariamente e o principal, tem que treinar muito bem. Não adianta você esperar um milagre de uma cápsula ou de um suplemento, enfim, um pó, alguma coisa, se você não fizer tudo bem feito, e claro, com paciência, não é do dia para a noite que essas coisas vão acontecer. Eu acho que um dos problemas disso acontecer é justamente pelo excesso de informação que hoje em dia tem disponível para as pessoas acessarem. Né? Então as pessoas ficam vendo muita coisa, às vezes muita desinformação, né? E aí eles chegam lá no consultório e aí falam, eu vi tal coisa na internet, eu queria fazer isso aqui. E na verdade as pessoas esquecem primeiro de fazer o básico, né? Que é aprender o básico. E às vezes a coisa é muito mais simples, né? Às vezes esse negócio que ela viu um negócio tão complicado que você fala, pra que você quer? Não faz sentido. Exatamente. Então assim, quando eu tô com o paciente e eu falo como, não precisa passar fome, você não precisa comer forçado, você não precisa disso tudo, de suplemento, gastar 500, 600 reais de comprimido, de cápsula por mês. A pessoa, nossa, sério, é só eu comer isso? Eu falo, é só você comer isso. E o legal é o espanto que elas têm depois que fazem, Exato. Nossa, era tão mais simples do que eu imaginava. As pessoas, elas chegam com às vezes até com medo do quanto vai gastar em suplemento, quando fala assim, o suplemento você não tem nem obrigação de tomar. O suplemento dá para ajudar, às vezes, quando a pessoa não conseguir comer. Se houver necessidade, o que na maioria das vezes não tem. Não existe. Exatamente, tá? Então, acho que assim, falando dos desafios, eu acho que assim, o maior desafio, eu acho que é conseguir mostrar para as pessoas que a coisa é muito mais simples do que está aí. Porque na internet tem muita informação boa e muita informação também ruim. E as pessoas tendem a ir nas ruins. Porque ter esse filtro para saber diferenciar o que é bom do que é ruim é complicado também. Exatamente. Para nós, a gente que trabalha, né, a gente que é profissional, é mais infinitamente mais fácil de distinguir tipos de informações, né? Agora, para um leigo ali, às vezes a pessoa está desesperada querendo emagrecer. Aí ela vê uma dieta de 10 dias, perca 10 quilos em 10 dias, né? E fala, é isso aqui que eu vou fazer. Um monte de desafio da moda aí, e aí às vezes a pessoa acaba acreditando, porque para ela aquilo lá... Às vezes ela vê a notícia e realmente acha que aquilo vai fazer sentido. Aí quando chega essa pessoa no nosso consultório, a gente tem dois trabalhos, né? É desmistificar tudo isso que as pessoas aprenderam erroneamente, isso, né? E depois começar o trabalho de educação, né? De educação alimentar e fazer todo o trabalho de ensinar a pessoa. Eu acho também uma coisa muito sobre isso, a pessoa ela tem que entender que aquilo lá, ela não tem um começo, meio, fim, né? O que ela foi fazer, ela só tem um começo. Ela não está indo lá, uma coisa que as pessoas muito me falam lá no consultório, até quando que eu vou fazer assim? Eu falei assim, até quando você quer ser saudável, até quando você quer se alimentar? Para sempre. Eu falo, então é para sempre. É claro que existem objetivos específicos, estratégias específicas, uma competição, alguma coisa, mas o fato de se alimentar bem, não tem o resto da vida. Exatamente. Por isso que não pode ter radicalismo, por isso que não pode ter desafio de não sei quantos dias, disso, daquilo. Nossa, esse é o pior, cara. Isso assim, é uma coisa que normalmente eu não comento, eu não fico polemizando no Instagram, esses negócios de mídia social, porque para não ter problema com ninguém. Exato. Mas, cara, esse para mim é o pior de todos, porque
às vezes até pessoas da área da saúde faz esse tipo de coisa. Hoje em dia é muito comum, né? Cria esses desafios, a pessoa vai lá, faz 21, 30, 50, 60. E depois, né? E depois? Aí acabou o desafio. Acabou aí. E outra, e detalhe, tá? Que eu acho o pior de todos, eu acho. É que ela não foi orientada. Sim. Simplesmente foi um desafio. Corta 30 dias de açúcar. Sim. Mas e aí, na hora que ela voltar? Exato. Entendeu? Então, é o que eu falei, tem fim? Ela vai aprender? Exato. Né? Exatamente. Será que... É por isso que o termo fazer dieta, acho que é meio deturpado, assim, né? Porque geralmente a gente associa fazer dieta a alguma coisa já pré-estabelecida. A passar fome, perder peso. Ou com um tempo limite ali. Por exemplo, vou fazer dieta por 30 dias. Sim, exatamente. Não, na verdade, a partir do momento que você escolhe ter uma vida saudável, você tem que se manter a maior parte do tempo saudável. Sim. Ou seja, você vai se alimentar, vai mudar seus hábitos, né? Passar a se alimentar melhor, a fazer um exercício. E a partir daquilo ali, você vai poder ter alguns momentos de poder comer alguma coisa diferente. Exato. E sem ficar se culpando, sem ficar se torturando porque comeu uma pizza ou um lanche. Eu falo isso todo dia com os pacientes. Eu falo, gente, vocês têm que fazer diariamente a coisa certa, se alimentar bem, de maneira natural, diariamente, para eu ter uma festa, eu tenho uma viagem, eu tenho... Para nessas ocasiões, então, não se preocupar tanto. Mas nessas ocasiões são pontuais, são esporádicas. Exatamente. Né? Eu falo, ninguém é feito de um dia ou outro. Você é feito do geral. Um dia ou outro não vai mudar nada. Não vai ser um dia ali da sua semana que vai fazer um estrago enorme ali na sua Quando as pessoas entendem saúde. isso, elas falam, nossa, né, é mais simples do que eu imaginava. Eu falo, sim, exatamente, é muito mais simples. Tá? E em relação à clínica lá, Vinícius, qual motivo assim você teve a questão de abrir a clínica a sua específica? Porque a gente tem como alugar salas, né, dividir e tudo mais. Exato. Bom, como eu estava falando, eu comecei atuando numa sala na casa da minha mãe até, e aí eu tive a ideia de fazer uma clínica um pouco assim, uma clínica multidisciplinar, né, em que não tivesse apenas a nutrição, tivesse uma parte de fisioterapia mais voltada para o esporte, um pilates, enfim. Quando eu tive a ideia, eu tive várias ideias assim, do que ter. Aí eu fui amadurecendo as coisas, fui vendo o que era possível, o que não era, tanto pelo espaço que eu tinha já disponível, o que ia ser viável, o que não ia ser. E aí, como eu já tinha esse espaço, eu falei, eu quero unir o útil ao agradável, basicamente. Eu vou fazer uma clínica que, assim, todo mundo que vá lá não tem o mesmo objetivo, mas que goste das mesmas coisas, goste de cuidar da saúde, de ter alguns resultados no esporte, na parte estética também. Então, foi essa ideia inicial, aí eu fui vendo as possibilidades, e aí no final das contas ficou eu com a nutrição e outras 2 fisioterapeutas, uma só fazendo pilates e uma só com a fisioterapia tanto tradicional quanto liberação, miofacial, soltura muscular, aquela parte de ventosa toda, que as pessoas que treinam ou praticam atividade física apenas gostam de fazer e ajuda bastante. E aí deu certo, eu tinha um espaço já, e aí foram coisas que foram dando certo. E a burocracia para mexer com tudo isso aí foi um pouco grande, tá? Foi um pouco grande, sim. Assim como mexer com obra, com tudo, enfim. Tudo começou assim, com o espaço que eu já tinha, né? Aí eu tive que reformar, mexer com obra, tudo isso, uma coisa bem chata, mas por sorte, o meu pai é engenheiro, então ele já tomou conta da obra, de tudo, fez tudo, organizou toda essa parte para mim. E hoje em dia, assim, posso dizer que está tudo bem tranquilo na parte burocrática, tudo bem organizadinho. Além de atender, eu tomo conta da parte de financeira. Então, porque essa que é a pior parte na questão. Auxiliar a rotina do consultório. Você tem que lembrar que você só não é nutricionista, você é o dono da clínica, você tem que tomar conta de tudo, ver se está tudo... Isso é uma coisa que às vezes é até mais trabalhosa do que a parte nutricional, porque a parte nutricional é o que a gente gosta de fazer. Sim. Agora, ninguém gosta de mexer com parte administrativa. Exatamente, com toda a parte administrativa, coisa que dá um trabalho, dá um pouquinho de dor de cabeça, mas que infelizmente faz parte, não tem jeito. Tá? Mas hoje, graças a Deus, está tudo indo muito bem lá. Acho que um dos maiores medos de quem recém-formado, né, justamente para quem quer a área clínica, principalmente, né, é o medo de começar de fato, né, e não ter ali os pacientes de logo de início, né, de como se posicionar. E não só isso, né, tipo assim, você criar
abrir, né, uma clínica. Sim, e falar, pronto, e agora? Vamos me procurar aqui. Ou alugar uma sala dificilmente alguém que sai da faculdade abre uma clínica Exatamente. própria. Geralmente, não, mas eu falo assim, no sentido de alugar uma sala, entendeu? Você tem uma despesa... Sim, já você já vai começar com uma fixa, despesa exato. e talvez você não tenha paciência. Muita gente opta pelo home care ou alugar a sala por hora, né? E aí... Tudo tem várias possibilidades, né, de se começar, né? Mas eu acho que o maior medo de quem é recém-formado é justamente começar por conta dessas burocracias, né? Dessas dificuldades. E eu acho que assim, uma coisa que me ajudou muito, isso eu falo por mim, creio que acho que pro Rafa também, a parte do esporte ajudou muito nisso. Tá? Fazer triatlon, ter amigos que treinam, tudo isso ajudou no começo. Porque vai no boca a boca. Já faz um networkzinho. Exatamente, ali, eu estou me formando em nutrição, vou começar a atender. Legal, quando você começa a atender, porque eu preciso perder peso, enfim. Você está num meio de pessoas que pensam mais ou menos iguais, que já vão em nutricionistas, que cuidam da alimentação por conta da atividade física. Por isso que eu acho que o nutricionista, ele não precisa fazer tudo, entender de todos os esportes, não é obrigação dele, mas eu acho que assim, ele sabe fazer algum esporte, alguma coisa já na faculdade, algo assim que possa abrir um leque maior de opções. Porque não gera uma confiança maior também na hora de atender, né? Você já vai saber o que você está fazendo. Porque você pratica, você usa ali as estratégias com você mesmo, então... não só isso, e as pessoas também te veem de uma outra forma. Sim, exato. É tipo meio que um cartão de visita. Exatamente. Você acaba fazendo um nome ali pelo aquilo que você pratica todo dia. Porque as pessoas gostam, né, de você estar fazendo uma atividade física, né? Eles meio que se espelham em você. Exatamente. Né? Eles esperam isso. Exato. E falam assim, se ele fez, eu vou lá passar com ele para ver. Não é exatamente igual, mas as pessoas tendem a usar isso como espelho, sim. Tá? Acho que no começo também é interessante alguns tipos de parcerias, né? Tipo, com lugares que nem, por exemplo, com assessorias esportivas, com academias. Parcerias, eu digo assim, você prestar algum serviço para aquela instituição naquele e aí lugar, de alguma forma ficar conhecido ali, as pessoas saberem que você existe, que você trabalha com isso aí. Exato. Então, para quem tá começando agora, né, que fica é recém-formado, é uma das formas que acabam funcionando, né? É uma forma de você se apresentar e de fazer das pessoas saberem que você já está atuando, né? Já está trabalhando. Até isso mesmo aconteceu com a gente, né, Rafa? O Rafa treina. A gente está falando no nosso caso, né, que a gente trabalha com esporte, mas em outras áreas também é a mesma coisa. Com estética, com nutrição clínica. Cara, eu mesmo, quando eu comecei atendendo, que eu atendi lá na loja lá do Michel e do Rodrigo, que hoje o Michel é o dono da Nutrion, chamava Nutri Extreme, eu comecei e fiquei 6, 7 meses lá atendendo sem cobrar nada. Sim. Foi uma estratégia que eu fiz. Existe um sacrifíciozinho ali, né? Mas é uma forma de você fazer que seu trabalho seja reconhecido de alguma forma, de fazer com que as pessoas te conheçam e saibam que você trabalha com uma nutrição específica ali, né? Seja nutrição esportiva, seja nutrição clínica com doenças crônicas. Eu não sei, tipo assim, tem que criar alguma estratégia. Exatamente. Igual a gente falou do esporte, tudo como as pessoas se espelham, mas também eu não posso deixar de falar o período todo que eu estagiei com o Rafa, e inclusive que era na Nutri Extreme, nessa loja que ele falou, ele atendia lá e eu fazia estágio. Foram 2 anos lá em que assim, eu vi bastante a prática do esporte, da musculação, enfim, tinha até atletas de fisiculturismo. Então assim, porque assim, a gente aprende a coisa na faculdade, mas se você não vê exatamente como funciona na prática, né, fica um pouco difícil. Tem coisas em que exatamente... porque senão fica robótica, né? Exato. Porque senão você aprende, por exemplo... Aí não tem individualidade. Justamente cada caso que você pegar na sua vida, então vai ser um caso diferente. Então nunca vai ser uma... Normalmente são complexos, porque você tem que ter empatia com o paciente, né? Às vezes vem o cara fisiculturista lá que ele é tipo assim... hiper focado, mas às vezes vem o atleta de fisiculturismo que ele não é nada focado. Aí como você vai aplicar o mesmo formato daquele hiper focado para o que não é focado? Né? Você tem que usar estratégias diferentes para tentar trazer o cara. É uma coisa muito individual, que assim, a teoria é legal, tudo funciona, mas cara, a coisa tem que ser tratada a teoria ela é importantíssima, né? Ela precisa. A gente sempre vai partir de um ponto, a gente nunca vai inventar uma conduta ou criar uma coisa na nossa cabeça, a gente tem que partir de um embasamento ali mínimo. Mas aí, lógico, com o tempo a gente vai criando uma metodologia própria, né? Uma forma própria de trabalhar, mas a gente sempre vai partir de um ponto e ter o embasamento mínimo ali para... Vai ter um embasamento científico, né? Não esse desembasamento moderno, né? Que existe hoje em dia por aí. Fontes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça, né? Claro que tem aí volta lá no começo...
que a gente luta contra... As modernidades ruins. Modernidades ruins. A desinformação. A desinformação, aí você vai ver diversas coisas, né? Vai ver muita coisa. Eu até, às vezes, costumo brincar lá um pouco no Instagram de colocar algumas perguntinhas teste, ou mando o povo perguntar. Cara, porque eu já sei que, tipo assim, nego, às vezes tem, assim, as pessoas têm uns mitos que você fala, rapaz, ela tá com esse mito. Tá com esse mito ainda, né? Eu acho que a desinformação gera impacto muito maior que a informação de verdade. Sim, porque tem muito mais gente falando errado. Porque é uma coisa assim muito mirabolante, né? Então as pessoas falam, nossa, então isso deve ser o máximo, já que... É muito mais fácil você ver um stories ali de uma blogueira e seguir o que ela tá falando do que você ler um artigo científico e entender de um negócio. Ler, interpretar e ver com que tipo de população que aquilo foi aplicado e analisar todas Mas tal pessoa falou aqui no Instagram que isso aqui dá certo, ó. Manda bala que não é bem assim. Ou faz que comigo funciona, então... comigo funcionou, então... Nossa, esse é o clássico. Comigo dá certo. Não, comigo deu certo, por que não tá dando? Com milhões de pessoas não dá, mas com você deu certo, então a gente pode replicar para todo mundo, né? Como se fosse simples assim. A nutrição não é simples, né? Então a gente... Na verdade, a nutrição é simples. Pro leigo tem que ser simples. Pra gente que ela é complexa. Deixa o trabalho pra gente. A nossa função é justamente simplificar pro leigo, né? Pra pessoa que procura o nosso trabalho. Eu falo isso diariamente, falo, gente, a ideia aqui é simplificar a vida de vocês, não complicar. Já basta trabalho, problemas pessoais, tudo. Se você arrumar mais um problema pra você... A nossa função é justamente essa. Eu falei, a ideia aqui é simplificar o teu dia com a sua alimentação, te deixar uma pessoa mais saudável, te fazer descansar melhor, fazer você ter uma disposição melhor, não complicar sua vida, dificultar a sua vida ou fazer você comer coisas que você não gosta, enfim. É encaixar a alimentação na rotina da pessoa. Exatamente. Não a gente mudar a rotina da pessoa. Exatamente. Quando você cria um problema a mais, a probabilidade de não ter uma adesão do paciente é enorme. Exato. Quando você quer inventar muita coisa. Exatamente. Ou quer colocar umas estratégias muito mirabolantes ali. Você só complica a vida do paciente. Exato. E às vezes a pessoa não tem um tempo muito grande para ficar organizando, planejando, enfim. Fazendo simples já é difícil, porque toda mudança, né, sempre gera algum desconforto para as pessoas. Mudar um hábito é uma coisa difícil. Muito difícil. Mudar um hábito é uma coisa Toda difícil. Mudança é difícil, né? Ainda quando a gente se fala de alimentação, com a infinidade de alimentos, não ruins, né, mas não chamar alimento de ruim, mas que a gente, se a gente que não seja ideal, vai. Que não seja ideal para comer todo dia. Exato. Se a gente fizer isso com uma frequência muito grande, vai trazer problema pra gente. Exato. E a gente é acostumado a sempre... A gente tem uma tendência maior, né, até pela palatabilidade desses alimentos industrializados, né, e muito processados, de se acostumar com isso aí, né, às vezes pela praticidade também, às vezes você come É uma coisa mais rápida, mais prática. Coisa mais rápida, né? Então a gente tem uma tendência a criar hábitos ruins, né? E a tendência do mundo, isso aí, é a tendência do mundo moderno, né? Justamente. Os fast foods só aumentam, né? Sim. Cara, na pandemia você passava, por exemplo, na frente do McDonald's, você não entrava lá. O McDonald's tem delivery agora, rapaz. Tem delivery agora? No iFood. É bem isso. A nossa luta sempre vai ser muito grande. Exatamente. Tá. Mas é que, tipo, ainda eu ia falar, uma das coisas que hoje é muito comum, né? Acho que todo mundo faz, né? Nós também fazemos, que é gerar conteúdo na internet, né? Fazer bons conteúdos, né? Que ensinam e leva uma boa informação para as pessoas, né? Esse é um lado bom também, né, que a gente tem. A gente tem muita informação ruim, mas a gente também consegue produzir informação boa. É o que eu falo, tem muita informação boa e muita informação ruim, né, nas redes sociais e tudo. O problema é que parece que as ruins são sempre mais fáceis e agradam mais as pessoas, né? E até pra gente produzir esse tipo de conteúdo, dá trabalho, né, cara? Então a gente tem que conciliar também lá toda a rotina do consultório, e aí a gente tem que produzir conteúdo que sejam de qualidade, né? Então, porque o nosso conteúdo que a gente produz não pode ser qualquer conteúdo, né? Exato. Se é informativo, a gente não pode tirar de qualquer lugar, exatamente, né? Tem que vir de uma fonte confiável. E aí vai do público, né, para que a gente fala. Se é um público mais leigo, a gente tem que escrever de uma forma que seja mais de fácil entendimento. Tem que escrever de uma forma que as pessoas entendam. Numa linguagem mais simples, porque a gente sempre lida com muito termo técnico, é muita coisa assim que as pessoas não vão entender, né? Então, pra gente
traduzir, né, Exato, essa informação e passar de uma forma mais simples, isso dá muito trabalho pra gente também. Sim. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que continuar fazendo, porque é o nosso trabalho também de divulgar informação de boa qualidade para que as pessoas não ficam A gente tem que lutar contra essas informações ruins. Para que as pessoas não sejam enganadas o tempo todo. Exatamente, exato. Tá? Isso eu tento sempre postar, às vezes não dá para ser todo dia, toda semana, mas sempre que sobra um tempo, tenho tempo de postar algo, informando as pessoas, às vezes até umas brincadeiras, tipo assim, gente, isso aqui tá totalmente errado, para com essas coisas, tá? Uns posts mais engraçados que chamam a atenção das pessoas. As pessoas gostam dessas coisas mais diferentes, tudo. Mas assim, é o que você falou, só que isso é uma coisa trabalhosa, exatamente. A gente tem que atender o paciente, a gente tem que montar cardápio calculado, não é aquela coisa de faz um só para todo mundo. Sim. Quando a pessoa tem clínica, igual no meu caso, tem que tomar conta da parte administrativa, tem mais a parte da rede social, é uma coisa complicada, que leva tempo, tá? Que leva tempo. A rotina é bem corrida. Exato. E ainda uns inventam de fazer triatlon ainda, então 3 esportes para fazer, aí complica mais um pouquinho ainda o dia. Tem que encaixar a rotina de treino. Exatamente. Mas a nossa dificuldade é grande, mas acho que tem muita gente que faz um trabalho bom também. Sim. Tem muita gente que faz um trabalho ruim, mas a gente tem que... A única coisa é que nutricionista devia só concorrer entre com nutricionistas, né? Não tinha que ter toda aquela concorrência, né, de todas as outras profissões que querem ser nutricionistas também, né? Todo mundo acha que é um pouquinho nutricionista. Exatamente. Todo mundo alimenta. Alimenta é um negócio relativamente simples de se entender, né? Mas a gente sabe ali, às vezes, momentos específicos, se a gente colocar um alimento melhor que o outro. Sim, exatamente. São estratégias mesmo, né? Que a gente sabe fazer essa conduta. Exato. Isso cabe ao nutricionista, né? Eu acho que assim, a concorrência entre nutricionistas, entre bons nutricionistas, é uma concorrência saudável, uma concorrência boa, legal ter vários nutricionistas, igual que nós 3 somos nutricionistas, a gente está conversando, trocando ideias, trocando informações. O duro é quando vem uma pessoa sem informação nenhuma, às vezes se ela até falar uma coisa certa, beleza. O duro é que a maioria dessas pessoas falam coisas sem nexo nenhum. E fora aquelas que pegam a formação dela. Exato. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O médico pega a formação de médico e usa isso como autoridade. Né? Isso. E aí médico falou, tá falado, né? Vai o nutricionista falar que ele tá errado. Esse é um grande problema, né? A falácia de autoridade. Exato. As pessoas veem o médico como o topo da cadeia da saúde, né? E o que ele falou sempre vai ser e às vezes o médico falou uma coisa tão assim, sem nexo, sem embasamento nenhum da parte nutricional, no consultório mesmo. Falei assim, o médico falou para fazer tal coisa. Eu falei, mas não tem nada a ver uma coisa com a As outra. pessoas ainda têm uma certa resistência em aceitar que quem trabalha com a nutrição é o nutricionista. E não é um curso de 6 meses que você vai fazer ali que vai te transformar. O médico, é lógico, o médico ele tá no topo da cadeia, mas ele trata questões diferentes dentro da... Exatamente. Às vezes ele vai fazer alguma conduta com um paciente específico, sei lá, vai tratar uma doença crônica, um diabetes, por exemplo. Ele vai passar a parte dele lá, a conduta do médico, que às vezes é uma prescrição de um medicamento ou alguma coisa do tipo, mas a parte da alimentação ali, de mudança de hábitos ali, quem que vai fazer esse trabalho é o nutricionista. Falando dessa parte do médico, parte da alimentação, né, especificamente. Uma vez eu atendi uma paciente, né, que ela chegou com uma carta do médico, né, que o médico digitou, né, estava impresso, né, exatamente a quantidade calórica que ela tinha que comer, o que ela tinha que comer. A quantidade calórica dava assim umas 10 vezes abaixo do mínimo saudável para aquela pessoa, para a atividade física que ela fazia. Eu olhei para aquilo lá e falei assim, com todo respeito, se eu tiver que calcular essa dieta para você aqui, eu não vou nem te atender, porque isso aqui não vai te fazer bem. Mas foi a melhor coisa que você fez. Exato. Eu faria a mesma coisa. Eu nem te atendo, porque pode ir embora. Porque você pode falar para ele, e eu te explico o porquê que isso está errado, e você pode ir lá e falar para ele isso, não tem problema nenhum, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui, o que ele passou, eu lembro certinho. Uma quantidade calórica, eu olhei e falei, cara, se você comer isso aqui um dia... Você vai piorar o seu estado, muito provavelmente. Então, mas aí a gente pega muito, eu pelo menos já peguei bastante, aquelas pessoas que vêm com ideia de dieta do HCG lá, do hormônio. É um absurdo. Aí vem lá com papel, falando, o médico falando... A dieta tem 500 calorias isso, e aplica o HCG. E o HCG que faz efeito. Cara, que nem eu falo para pessoas, não tem nem como eu montar uma dieta de 500 calorias para você. Não tem como. Você olha uma que eu não vou nem montar. Como uma folha de alface 3 vezes ao dia. Totalmente inviável e insustentável. Não tem condição. Uma vez eu peguei também uma paciente que veio com história de HCG. Então eu falei assim, quantas calorias você comia por dia? 600 calorias. Eu falei assim, com essa ingestão calórica você emagrece de qualquer jeito.
Você emagrece, você vai perder peso. Vai perder muito peso, só que você vai perder massa muscular, se bobear até muito mais do que gordura. E você não vai sustentar, também, você vai perder muito líquido também. E uma semana depois de você parar com essa dieta, você vai ganhar tudo de novo. Ninguém sustenta uma coisa dessa a longo prazo, gente. Isso não existe. Até que você mencionou, né, de fazer um trabalho multiprofissional, sim, né? Sim. É importante. Existem médicos que fazem esse tipo de trabalho ruim e errado, mas existem a gente está falando aqui dos que fazem a parte de uma forma errada, mas existem os bons também. Tem médicos que já encaminham para o nutricionista e eles conversam entre si, né? Já tive casos assim, um médico falou para o paciente procurar um nutricionista, aí eu fiz a conduta, ela voltou no médico, né, a paciente, ele falou, não, tá tudo certo assim mesmo. Então, quando há essa conversa, né, entre os profissionais... Isso, igual com o educador físico também, com todos os profissionais da saúde. Sim. Quando existe essa conversa entre os profissionais, né, a chance do resultado dar certo então, porque, assim, ser duradouro o paciente basicamente, o médico ele não vai entender, nem o educador físico vai, né, o profissional de educação física não vai entender da parte nutricional. Exato. Do mesmo jeito que nós não vamos palpitar no treino, não vamos palpitar em algum medicamento específico. Isso. Era onde eu ia chegar, né? Então, assim, deixa a gente cuidar da parte nutricional, vocês cuidam. É igual quando o paciente pergunta, meu médico me passou esse remédio para tal coisa, você acha que eu devo tomar? Eu falei assim, se ele te passou, não é comigo, não é comigo, eu não faço esse tipo de coisa. Tá? Igual treino. Você acha que eu devo treinar assim? Eu falei, eu não entendo eu treino, mas eu não entendo de treino. Eu tenho um treinador que me passa treino. Eu leio uma planilha e vou fazer exatamente aquilo. Mas o fato de eu treinar não me habilita a fazer um treinamento para você. Exatamente. Tá? Cada profissional faz se cada um fazer a sua área, tudo fica perfeito. Exato. Tudo fica perfeito. Normalmente o pessoal quer que a gente passe alguma coisa, dê uma indicação. Mas aeróbico, hipertrofia, musculação. Pode fazer um aeróbico em jejum? As duas coisas estão muito ligadas, né? Diretamente ligadas, a nutrição e o treinamento. Mas não é porque a gente faz que a gente está habilitado ali a ficar dando palpite ou ficar saberia fazer, mas não é meu trabalho. Tem um profissional que faz isso. Sim. Pronto. O cara só faz aquilo lá, então deixa ele fazer o trabalho dele. Exatamente. Eu acho que assim, cada um no seu quadrado, literalmente, né? Mas ainda tá difícil esse quadrado. Bastante. O ideal seria isso. A gente tá caminhando para uma melhora. Mas tende a melhorar aos poucos, eu acho que tende a sim. melhorar. Tá? Igual alguns mitos, eu acho que, pelo menos, glúten, enfim, lactose, eu acho que isso tem dado uma diminuída um pouco. Ninguém pode comer glúten porque glúten inflama isso, inflama aquilo. Lactose, isso, aquilo. Gente, isso não faz sentido nenhum. Quem não pode comer glúten é quem tem doença celíaca, quem não pode comer lactose é quem tem alergia à lactose. O resto da população pode comer isso sem medo nenhum. Então, pelo que eu vejo com o passar dos dias, isso tem melhorado aos poucos. Ainda assim tem muita coisa errada, mas isso tem melhorado assim um pouco. Sim. A gente já até falou em outras vezes também, porque a internet deu espaço para todo tipo de informação, seja informação boa e a desinformação. Exato. O nosso trabalho é meio que ser esse filtro para as pessoas, né? Sim. E saber direcionar para qual é a boa informação, qual é a má informação. Sim. E tentar convencer as pessoas. Ou ensinar, né? Educar as pessoas, mostrar o que realmente funciona, o que é certo. E quando ela faz a coisa certa, que na maioria das vezes é a coisa mais simples, ela vê o resultado e fala, nossa. Cara, quando a pessoa. Eu não fiz isso antes? Então, é isso que eu acho muito interessante. O simples seria tipo comer o arroz e feijão, que todo mundo fica. Literalmente, né? Literalmente. Aí a pessoa fala, cara, mas eu posso comer arroz e feijão à noite? Como se fosse um pecado, né, cara? Como se fosse um absurdo isso aí. Explica o porquê não. A humanidade faz isso há milhares de anos e as pessoas agora não podem comer arroz e feijão. Agora o coitado do arroz e feijão agora. O carboidrato é um problema, né? O carboidrato, o leite, né? Isso aí mata, né? É um problema, perigo isso aí. Então, o que eu acho mais engraçado dessas histórias assim de glúten, lactose que você tinha entrado, o leite é o pior de todos, né? Você sempre vai escutar aquela história só nós humanos tomamos leite, né? Depois quando cresce. Exato, cada uma que não tem. Porque a gente tem disponível, né? Porque também se a gente não consegue tivesse, ordenhar. Né? Exatamente, se não tivesse, ia tomar. Agora vai lá, dá leite pro cachorro, vê se ele não toma, dá leite pro gato, vê se ele não toma. Exato, né? Então assim. Bem, adulto, né? O cachorro. Sim, exato. Então são uns mitos assim que tendem a melhorar, mas assim, ainda tem bastante coisa ainda acontecendo que não deveria acontecer, né? Que acaba privando as pessoas se privam das coisas sem precisar, né? Sem precisar, de forma alguma. Aumentou muito o número de
de profissionais, né, da nutrição. Nutrição até é uma área relativamente nova, né? Sim. Mas eu acho que o pessoal tá entendendo qual é a real função da nutrição para a saúde das pessoas. Então, Ricardo, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo Tem, mundo. exatamente isso que eu falei. A concorrência entre nutricionistas é uma ótima coisa. Até pouco tempo atrás aí a gente não se falava tanto de nutrição igual se fala hoje em dia, né? Então eu acho que a gente está caminhando aí para chegar num senso comum aí, né? Para ajudar as pessoas, né? Que a nossa função é justamente isso aí, é ajudar as pessoas em relação à alimentação. E eu até acho que quando o Rafa começou, isso era um pouco melhor, né, Rafa? Eu acho Em que sentido você fala? nessa parte dessas informações, como o acesso não era tão fácil assim, igual é, você acha que de uns tempos para cá piorou isso, né? Piorou. Né? No começo era... Porque no começo, quando a gente falava, era um pouco mais autoridade, né? Sim. Hoje com muita informação, Exato. né? Que quando eu comecei não tinha Instagram. Exato. O WhatsApp tava meio que Era mais tava difícil você gatinhando. acessar as informações ruins, né? Você ter acesso a essas coisas. O que tinha era Facebook, né? Sim, mas mesmo assim o Facebook a quantidade de profissionais, né, também era bem menor. Era bem então, menor também. Ainda era pouco falado justamente por isso, né? Não tinha tanta gente que moda poderia hoje falar sobre nutrição, né? Que tinha ali tinha uma autoridade para falar, né? Sim. Então, Exato. hoje, como está crescendo o número de profissionais, de pessoas que trabalham na área, a quantidade de informação também está crescendo. Lógico, né? A gente sempre vai cair naquela de que vai existir informações ruins, mas a tendência eu acho que é melhorar. Sim. Tomara. Para quem está começando aí, por favor, façam trabalhos bons, né? Passem boas informações. Não inventem moda, porque não dá certo, gente. Faz o básico. Se baseiem na ciência ali, saibam... Fica no simples. Saibam... Faz menos, mas faz bonitinho, faz certinho. Acredite no que o seu professor da faculdade está falando e não no... O negócio é simples, tem que saber também buscar as fontes, né? A gente, sim. Porque até estudo científico existe vários que também são ruins, né? Exato. Até nisso a gente tem que ter um pouquinho de cautela e saber procurar ali uma boa fonte, né? De onde a gente vai buscar a informação. Confiável, exato. Mas isso com o tempo a gente vai melhorando. Sim. Vinícius, obrigado Imagina, que é isso. pela vinda aqui gravar com a gente. Eu que agradeço disponibilidade o aí convite. com a gente. Imagina, que é isso. Tá sempre, quando quiser bater papo aí, gravar com a gente, vamos sempre fazer. Combinado, vamos Tem bastante assunto aí de Tem nutrição. bastante coisa para falar. A gente pode falar também um pouquinho sobre nutrição no triatlo, coisas que você já fez, por já ter feito um Ironman. Então são coisas que... O nosso intuito é justamente isso, é levar uma informação de qualidade e a gente falar sobre a nutrição, sobre a alimentação, sobre esportes e poder ajudar de alguma forma as pessoas que nos acompanham. E incentivar as pessoas a fazerem o básico e eficiente, né? Isso aí. O básico funciona. O básico funciona. Essa é a frase. Valeu então, Vinícius. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Se quiser voltar, as portas vão estar abertas. Muito obrigado mesmo. É sempre legal poder falar da nossa profissão, do que a gente faz no dia a dia. Legal. É um prazer. Galera, para vocês que nos acompanharam até aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha aí para ajudar na divulgação e continuem nos acompanhando aí. Valeu. Valeu, abraço.